catequistas, queridos amigos fiéis, hoje já estamos no 21º domingo, depois de Pentecostes. Segue então nosso ano litúrgico. Este domingo chama-se o Domingo dos Devedores, ou do perdão das injúrias, porque no Evangelho se lê a parábola dos devedores, segundo São Mateus, a qual nos ensina a perdoar do coração a nossos irmãos as ofensas que deles temos recebido, se queremos que Deus nos perdoe a nós os pecados que cometemos contra a sua divina majestade. O introito da missa é tirado da oração que fez a Deus Mardoqueu, juntamente com o povo judaico, para suplicar ao Senhor se compadecesse das lágrimas e gemidos de um povo que lhe era singularmente devoto e a quem a arrogância de um só homem queria aniquilar e exterminar em um só dia todo o mundo. Esses são grandes ensinamentos e muitas vezes custa a maioria dos católicos perdoar. Muitos conseguem cumprir, às vezes, os 10 mandamentos, tudo perfeitamente, levam a vida de santidade, já abandonou o pecado mortal, combate também os pecados veniais, as imperfeições, porém, na hora de perdoar, aí é um pouco mais difícil as injúrias que recebemos. Isso nas paróquias é comum, na igreja, às vezes toda hora picuinha, fofoca, confusão, intriga e problema, né, entre famílias. E cada um vai para o seu lado, um fica com ódio do outro, com raiva e não tem perdão. Às vezes, ódio mortal entre famílias. Coisa muito triste. Não é fácil, eu sempre digo, é fácil, né, dizer que é católico, que professa a fé católica, tudo isso, né, que é da tradição, né, mas odeia o outro. Se vê muito isso claramente nas ditas redes sociais, é um denegrindo o outro, fofoca, confusão. Às vezes nem se conhece, mas fala mal do outro. E os ódios aí. Não se reza mais pelo outro, pelo contrário, se denigra o outro. E o perdão. No Evangelho vimos, nessa parábola que conta o nosso Senhor, que o patrão perdoou ao servo, ao empregado que lhe devia. Perdoou a dívida. Ele se prostrou por terra, pediu perdão, pelo amor de Deus que o perdoasse, que ele iria pagar. E o patrão teve pena e perdoou. Porém, saindo dali, encontrou alguém que o devia e quase o matou e ainda o pôs em prisão. Não perdoou nada. E quando o patrão se inteirou de que aquele empregado tinha feito isso, aí sim o castigou. Então isso acontece muito com a gente no nosso dia a dia. Então, atenção. Às vezes, sim, temos que usar de misericórdia. Isso não quer dizer que temos que ser idiotas. Todo mundo vai passar a perna na gente e a gente vai dizer sim, amém. Mas, ser justo, aplicar a justa medida. E atenção, São Paulo também fala dos nossos inimigos que estão espalhados pelos ares, que a nossa guerra, a nossa luta é contra os espíritos das trevas, Satanás, o demônio. É uma guerra, é uma batalha espiritual. Muitos querem ser cruzados, pegar espada, arma, vamos combater os muçulmanos, os protestantes, os inimigos da religião, a franco-maçonaria, vamos fazer uma guerra. Mas se esquece de rezar, de fazer penitência, rezar o seu rosário todos os dias, de perdoar os seus inimigos, os seus irmãos, de tratar com arrogância o outro, de ser orgulhoso. Ou seja, esse combate espiritual falta. É uma pessoa que ainda não começou a sua caminhada católica, não progride nas virtudes, na vida de santidade e querem combater. Aí por Nosso Senhor, e querem travar guerra dos inimigos da religião, etc. Porém ainda não travou
essa guerra espiritual que se passa na nossa alma. Não é contra a carne e o sangue que temos de pelejar, mas contra os principados e as potestades. Pela carne e o sangue, entende aqui São Paulo, os homens, os quais são inimigos compostos de carne e osso, como nós. E por conseguinte, inimigos que nenhum poder tem sobre a nossa alma, nem sobre o nosso coração. Os inimigos espirituais contra quem temos de combater toda a vida são muito mais terríveis. São inimigos que não se percebem senão por seus ataques e cujos tiros se não veem senão pelas feridas que fazem. Também temos que combater, diz em outra parte o apóstolo, contra a carne e o sangue, isto é, contra os desejos da carne, contra os movimentos de nossa própria concupiscência, contra nossas más inclinações. Os inimigos invisíveis, que muitas vezes não vemos, só as feridas que causam, né? E depois contra a nossa própria carne, contra as nossas paixões desordenadas, nossa concupiscência. Nós próprios somos os maiores inimigos que temos. Nossos sentidos afagam-nos e enganam-nos. Nossas paixões movem-nos uma guerra mortal. Devemos continuamente desconfiar de nosso próprio coração, o qual está sempre de inteligência com os nossos próprios sentidos. Os principados, as potestades, os espíritos malignos que andam no ar, tudo isso significa o tentador, que se acha em toda parte e que nos segue até o próprio lugar santo, até ao pé do altar, até no exercício de nossas boas obras. Então o demônio está em toda parte, né? Inclusive nas igrejas, tentando, né? Os fiéis, os sacerdotes, né? Em todo canto. Por isso a importância da vigilância e da desconfiança de nós mesmos. A atenção, né? Na assistência da Santa Missa, né? Não ficar pensando em bobagens, mesmo na igreja, em casa, na nossa oração, na nossa meditação, na recitação do rosário. Atenção, porque vem as distrações, né? O demônio está em todas as partes, ou sugerindo pecados graves. Não há asilo algum contra suas malignas astúcias, nenhum abrigo contra seus tiros. Por isso diz o Salvador a seus apóstolos: orai e vigiai continuamente. Vigiai e orai para não cairdes em tentações, para que vos não surpreenda o inimigo, para não serdes vencidos por surpresa. Se as almas as mais inocentes e os discípulos mais fervorosos têm sempre que temer e devem orar e vigiar continuamente, quem assegurará os cristãos tíbios e imperfeitos? Se os mais santos têm tentações gravíssimas, imagine, os imperfeitos, os que ainda estão começando na vida espiritual. Essas pessoas mundanas que só respeitam gozos e alegrias estarão ao abrigo de todos os perigos, para estarem dispensados de vigiar, de orar e de temer? Nossa vida, diz a Sagrada Escritura, é uma guerra e uma tentação contínua. Sempre haverá essa batalha. O que quer o nosso espírito, a nossa alma, que almeja sempre a Deus, as coisas sobrenaturais, e a nossa carne, que quer sempre as criaturas, né, e as paixões desordenadas. Então vai se travar sempre essa guerra no nosso interior. E nós temos que querer sempre, desejar sempre e seguir sempre as coisas espirituais. Quem não pasmará, pois, que no meio de tantos perigos, a maior parte dos homens
de nada se arreceiam e nada temam. Como podes dormir tão profundamente no meio de um perigo tão grande, de uma tempestade tão violenta? Resistirão ao assalto soldados sem armas e apanhados de improviso? Não há pessoas de tão eminente virtude que não tenham que temer no que se refere à sua salvação. Nenhuma ordem religiosa, nenhum estado tão santo, nenhum lugar tão retirado, nenhuma solidão tão horrida em que não haja necessidade das armas de Deus, em que se possa estar seguro, sem escudo, sem couraça. Não há santo tão grande que não haja temido o perigo, até no exercício da mais austera penitência, que é, pois, o que inspira a esses religiosos tíbios e imperfeitos, a essas pessoas inteiramente mundanas, uma tão espantosa segurança. Então, tem gente que anda por aí achando que já está salvo, que é santo, que entrou na tradição, que leu um artigo na internet e agora é o católico mais perfeito de todos, que não precisa das armas de Deus, o gládio, a espada, o escudo. Que soldado é esse que vai para uma batalha sem suas armas, sem o crucifixo, sem a água benta, sem o rosário, sem a assistência à Santa Missa, quando possível, sem a confissão, sem a confirmação? São armas que o católico deve usar para combater essa guerra santa contra si, contra o mundo e contra o demônio. Quem não tem essas armas perecerá. Mesmo que viva nas cavernas, nos conventos, onde em qualquer lugar leva aparente uma vida de santidade, etc. Se não vigiar e orar, vai cair certamente. Porque é ali que o demônio atua, como diz aqui. Até no altar, aos pés do altar, o Satanás está lá tentando todo mundo. E o primeiro ponto do nosso evangelho de hoje, então, tratando sobre o perdão das injúrias, perdão dos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem ou que nos devem. O primeiro ponto da nossa meditação de hoje será, então, considera que se temos perdoado as injúrias que nos fizeram, temos bastante motivo para esperar com confiança da misericórdia de Deus, que nos há de perdoar nossos pecados. Então, se nós perdoamos os outros, perdoamos as injúrias que nos têm feito, é certo, então, que Deus também vai nos perdoar, vai perdoar os nossos pecados. A parábola do Evangelho deste dia é uma lição, uma promessa e uma ameaça. Não há homem que não seja responsável para com a justiça divina, nenhum que não seja carregado de dívidas. Um só pecado venial merece penas indizíveis, e o menor pecado mortal merece nada menos do que um inferno eterno. Então, prestar atenção nisso. Quantos pecados cometemos? Os pecados veniais merecem séculos no inferno, se formos seguir a risca, e o menor de todos os pecados mortais já merecemos o inferno eterno para sempre. Nossas dívidas são excessivas e pode dizer-se com verdade que todas as macerações com que durante esta vida podemos mortificar nosso corpo, todas as mortificações que façamos durante essa vida no nosso corpo, jejuns, abstinências, silícios, disciplinas, não bastam para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados que parecem que são menos criminosos. Todos os suplícios que padecerá por toda a eternidade não são capazes de expiar uma só culpa mortal. Então, imagine como está a nossa dívida. E aqueles que ainda seguem cometendo pecados mortais,
né, juntando lenha já há tantos anos. Imagine o quanto tem, né, que passar no purgatório, no inferno, né, pagando toda essa dívida. Todos os suplícios que padecerá por toda a eternidade não são capazes de expiar uma só culpa mortal. Que homem, ó meu Deus, tem bastante cabedal para pagar o que deve? Todos nós somos culpados. Temos crimes terríveis nas nossas costas e vamos prestar contas a Deus. Todos nós. E que meios para pagar dívidas que excedem a todo cabedal? É verdade que possuímos sempre de Jesus Cristo um tesouro inesgotável. Mas é preciso que estes méritos se nos apliquem e que se nos permita tirar deste fundo infinito o de que necessitamos. O Salvador insinuou-nos este meio de lhe pagar na parábola do nosso Evangelho. Recebeste alguma injúria? Ofendeu-te algum dos teus irmãos? És credor do teu próximo? Perdoa e serás perdoado. Quem assim fala é o oráculo do mesmo Deus. Jesus Cristo ensinou-nos o maravilhoso segredo de pagar a Deus tudo o que lhe devemos. Nosso Senhor pagou com a sua vida os nossos pecados. Entregou-se a si mesmo para perdoar a nossa dívida, a dívida que os homens contraíram com Deus, dívida impagável. Ainda que é infinita a desproporção que há entre o que nós devemos à justiça de Deus e aquilo que se nos deve, não obstante, Deus dá-se por pago e satisfeito desde o momento em que perdoamos aos nossos devedores a soma que nos deviam. Desde então, Jesus Cristo satisfaz a seu Pai tudo quanto lhe devíamos, desde Adão e Eva do paraíso, da dívida primeira, aplicando-nos os seus merecimentos e tesouros. Compreendemos o excesso dessa misericórdia? Onde poderemos ter um meio mais fácil para satisfazer quanto devemos a Deus? Então, graças aos merecimentos de Nosso Senhor, da sua paixão e morte na cruz, obtivemos também o perdão de nossos pecados. Então, sempre esse exemplo de Deus, do perdão. Então, se há alguém que nos deve, temos que perdoar. Se há injúrias, temos que perdoar muitas vezes. Apesar de que doa na nossa alma, mesmo com pesar, por amor a Deus, por amor ao próximo, temos que nos esforçar a perdoar. É fácil? Excelência? Não é. Porém, se quisermos levar esse nome de cristãos, de católicos, de fiéis a Nosso Senhor, temos que aprender a perdoar. O outro ensinamento de Nosso Senhor, do alto da cruz, a primeira coisa que ele fez foi perdoar os judeus por terem crucificado aos soldados, todo quem participou daquela crucifixão terrível, do alto da cruz. Nosso Senhor perdoou. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Poderia amaldiçoar, praguejar, matar todo mundo ali, destruir, mas ele não fez. E o segundo ponto, considera que é uma condição indispensável que perdoes as ofensas que te têm feito, se queres que o Pai Celestial te perdoe teus pecados. Se você não perdoar o teu próximo, Deus também não vai te perdoar no dia do juízo. E recordar, como vimos, que nós temos também muitas culpas. Nós temos muitos pecados, cometemos muitas faltas, devemos muito. Então, se queremos que Deus apague um pouco aí as nossas dívidas ou o nosso tempo de purgatório, temos que perdoar o próximo também. Se tens alguma coisa contra alguém, diz o Salvador, perdoa-lhe, para que teu Pai que está nos céus te perdoe a ti teus pecados. E se tu não perdoas,
tampouco teu Pai que está no céu te perdoará os teus pecados. Em outra parte, diz o Salvador, com a medida com que medirdes os outros, sereis medidos. Tem tanto a peito o Senhor o perdão das injúrias, que quer que seja um dos principais artigos do modelo da oração que nos ensinou. Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Está no Pai Nosso. Perdoai-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.